Janeiro é o mês dos novos escritores. Você que escreve por lazer, hobby ou planeja um dia ser um escritor profissional, seja muito bem-vindo. Neste canal vamos ler durante o mês inteiro contos de pessoas que são desconhecidas do grande público. O que acham de fazer um concurso literário de novos autores? Precisamos de um nome para esse concurso. O que acha de comentar dando a sua opinião? Hoje vamos ler um conto de Guga Pereira, que gosta muito do canal e tem apenas 21 anos. Um novato. Será? Conta um Conto apresenta de Guga Pereira. Não Vou Dormir. Narração: Marcelo Fávaro. A história que eu pretendo contar é estranha. Por mais que ela possua elementos de aspectos delirantes, não se trata de nenhum sintoma causado pela privação do sono, como o médico assim insiste em dizer. Eu posso dizer que tudo, de fato, ocorreu doravante até o fim. Meu objetivo aqui é relatar as enfadonhas experiências presenciadas por mim nas horas mudas da madrugada, que foram responsáveis pelo meu aprisionamento nesse quarto acolchoado. Após acharem esse registro, poderão tirar suas conclusões. Se eu estive louco realmente, ou talvez haja verdade em minha prosa. Inicialmente posso dizer que sofro de um estranho distúrbio ligado ao sono, o qual surge sobre mim uma espécie de desligamento, onde todos os sistemas de locomoção do meu corpo encontram-se imóveis quando acordo de um torpor. Tal condição tende a prender o indivíduo entre o mundo dos sonhos e o mundo real, permitindo à vítima a ver e ouvir os acontecimentos à sua volta, mesmo estando de olhos fechados. Os enlouquecedores eventos e horrores da paralisia do sono deturparam minha mente. E essas pequenas gotas de morte, como eu as odeio. Os fatos iniciaram-se desde o meu ingresso a um trabalho de empacotador numa fábrica que sempre exigiu uma carga horária enorme de serviços. Minha vida cotidiana corroborou numa linha de extrema exaustão e estresse emocional, fazendo de mim o mais deprimido ser existente na sociedade. Eu posso descrever que minha rotina diária resumia-se apenas trabalhar na fábrica, voltar para casa e nos dias seguintes repetir o mesmo processo durante várias horas, semanas, meses e anos. Adoraria falar que o ambiente era agradável, social, alegre, mas não. Tudo resumia-se apenas em escoriações e ofensas cruéis vindas de um patrão e de outros funcionários. Só para constar, eu sofria mais com os escárnios por conta de um quadro depressivo que tentava enfrentar fazendo visitas semanais ao psicólogo do que o próprio trabalho em si. Eu não estou aguentando, doutor, eu não estou aguentando. Eu dizia a ele num tom melancólico. As situações de desprezo que eu estou passando só pioram, cada dia pior. Acalme-se, rapaz. Amenizava ele. Você deve pensar mais positivo. E quanto às incomodações, todos passam por algum tipo de transtorno no dia a dia, é normal. Esses eram apenas a ponta dos problemas. Como eu disse, sofri muitas intolerâncias por parte dos colegas e do meu patrão, porque eles não aceitavam muito bem a condição de minha saúde mental. O fato é que
As pessoas portadoras de alguma enfermidade mental não têm sido muito aceitas em certos locais. Ainda posso escutar o chefe desgraçado a me praguejar. Tratamento emocional, uma ova. O que você precisa é de mais trabalho. Sou eu que deveria estar me medicando por causa da raiva que você me causa. Agora suma! Volte aos seus afazeres. Enquanto em relação aos outros funcionários, as piadas toscas e as chacotas contribuíam bastante na agravante perturbação. Frases odiosas como "Ei, é apenas frescura desse burro. Estava atuando uma doença só para receber a aposentadoria mais cedo. É um idiota espertalhão." E as piadas imbecis ditas: "Lugar de maluco é no hospício", seguido de uma chuva de gargalhadas boçais. Além disso, tais infâmias contribuíram como porta de entrada para sonhos conturbados. Terminado o vil dia de afazeres perturbantes, eu ia para casa, sempre desgasto, ansiando por uma noite de descanso. Sobre o colchão maltratado, entregava-me à mercê dos braços de Morfeu. E para o meu real arrependimento, eu dormia. E as imagens vinham em meus sonhos. Na ocasião, eu estava diante da esteira mecânica da fábrica que trabalho. Freneticamente seguia o processo exaustante de empacotar objetos trazidos de forma autônoma e direta pela máquina, trabalhando de forma coordenativa. Eu realizava os empenhos operativos. Onde o objeto aparece, eu empacoto e passo adiante. Fiquei preso nesse pesadelo por várias horas e, finalmente, tomado por uma inquietação obtusa, eu despertei. É a pior coisa do mundo. Você sonhar que está trabalhando por horas. Você acorda cansado. Consequentemente, eu acordei com meu topor num estado letárgico. Senti o peso de uma montanha pressionar-me contra o meu peito. Braços e pernas estavam petrificados de um modo que, por um instante, eu tive a certeza de ter desperto tetraplégico. O suor escorreu sobre minha fronte, após o desespero tomar conta de mim. Gritei na esperança de alguém ouvir e me ajudar, mas o único som emitido pelas minhas cordas vocais fora um arfante sopro desvairado vindo dos pulmões. De olhos abertos, fiquei lá, parado, girando o globo ocular. Então eu pude ver silhuetas desformadas aproximando-se com os movimentos espectrais ao redor da cama. Coisas, criaturas que não possuíam cor ou formas distintas de que se possa descrever. Elas eram escuras como sombras, que de alguma forma ganhavam vida própria e se desprendiam de seus donos. Olhos vermelhos fusco, chamuscados que me encaravam. Eles me encaravam, mefistofélicos endiabrados. Suas formas abstratas e oníricas pintavam uma dança paródia macabra das obras surrealistas do século XX, na visão de qualquer um que as encarasse bem. Lentas, as mãos negras surgiam dos cantos soturnos do cômodo e profanamente começaram a tocar todo o meu corpo. Rosto, peito, cabeça. Eu estava afogado num mar de palmas pretas. Quantas haviam ao redor eu jamais poderei responder. Aterrorizado, eu orei para que os seres agônicos me deixassem, ou que pelo menos me matassem logo. No momento no qual achei que essa última fosse se concretizar, uma surpresa. Meus movimentos voltaram substantivamente e levantei-me esbaforido e arfante. Observando para os lados, percebi que não havia mais nada. Bem, eu passei semanas tentando entender o que estava acontecendo comigo. Contei para o psicólogo assim que o encontrei. Ele logo achou melhor repassar o meu caso a outro profissional mais capacitado em relação a esse caso. Por indicação, decidi me consultar com um especialista na área, um neurologista.
Dirigi-me até o seu consultório após uma dura insistência que tive de fazer ao chefe. Este, por pouco, quase recusou meu pedido. Entrei na sala do doutor e expliquei os acontecimentos que estavam a me amedrontar à noite. O taciturno médico ouviu atentamente o meu testemunho, observando de testa franzida os meus gestos. E após uma série de perguntas e exames, chegou à conclusão: você sofre de paralisia do sono. Isso é grave? Perguntei num tom preocupado. Não, é apenas um distúrbio relacionado ao sono. Como o próprio nome indica, acontece quando estamos dormindo. Expliquei para ele as visões, as sensações, a dificuldade em não me mexer, o repúdio às horas de dormir. Mas, para essas anomalias, ele explicou de forma clara. Oh, amigo, trata-se apenas de alucinações. Essas coisas não estão lá de verdade. Mas é impossível. Eu não posso ter imaginado, doutor. Por favor, me esclareça melhor. Pois bem, limpou a garganta. O sono possui 4 fases: o leve, o relaxamento, o profundo e o REM. REM é o R-E-M. O primeiro se inicia como uma espécie de preparação. É exatamente isso, uma preparação. É quando você vai ficando mais leso e começa a dar pequenos cochilos ao longo do processo. Sim, é daí que vem aquele ligeiro sentimento de estarmos caindo. A fase 2 realiza o procedimento do relaxamento muscular. Nele, nossos tecidos musculares entram no estado de anestesia. O terceiro período, o sono profundo, ajuda o cérebro a provocar a atonia muscular, que é o processo de desligamento de todos os músculos do corpo. E por último, a quarta fase, que é onde geralmente ocorre tanto o sonambulismo quanto a paralisia. Veja bem, você acorda de repente, seus olhos se abrem, você está acordado, mas o seu cérebro ainda não recebeu essa informação. Depois se depara com estranhas imagens, normalmente assustadoras. Você acha que são uma espécie de monstros, mas não, são apenas alucinações geradas pela sua própria mente. Ilusões, murmurei processando aquilo todo. Ouça, disse colocando a mão em meu ombro. Eu vou lhe dar um atestado médico diagnosticando o seu problema. Vá descansar. Eu vou te receitar um bom calmante. Mas, doutor, interrompi, eu quero que essa doença acabe. Eu já não estou suportando. Escute, isso não é uma doença, é uma condição. Ainda não há cura definida. O máximo que você pode fazer é buscar alguns tratamentos para obter melhor controle durante os distúrbios. Como faço agora? Questionei meio confuso. Você fará o que eu lhe receitarei. Pode confiar que vai funcionar. Na maioria dos casos, os pacientes ficam bem. Saí da consulta naquele dia com certa esperança em meu peito. Porém, perguntava-me o que ia acontecer comigo caso não funcionasse. Retornei à vida normal depois da consulta. Meu emprego prosseguia queimando no mesmo gás fustigante de sempre. Os dias de folga que o atestado exigia já tinham expirado. Eu me vi forçado a continuar o cotidiano dos meus serviços. Apesar de colocar em risco a minha saúde, o meu chefe não gostou da minha ausência durante aqueles repousos. Nem sei por que ele não me mandou embora. Descontarei do seu salário, havia me dito com aspereza quando voltei. Nada naquele maldito trabalho era bom. Eu me matava, dava um duro danado e mesmo assim não obtinha nenhum tipo de agradecimento. E como eu odiava a merda do meu patrão. No fundo eu adoraria se ele fosse pro inferno. O psicólogo com quem eu conversava dizia para pensar positivo, que tudo ficaria mais fácil. Mas como ele estava sendo ridículo, vocês devem estar se perguntando, e as alucinações continuaram? Sim. Para o meu total desconforto, elas ainda me molestavam.
As mesmas figuras zombeteiras me atacavam durante as madrugadas. Silhuetas ondulavam sombrias uma espécie de slide macabro. Olhos vermelhos chamuscantes me analisavam bem próximo ao rosto. Hora ou outra eu tive a impressão de que estavam se divertindo às custas do meu medo. Enquanto a mim, permaneci preso na jaula de carne que o meu corpo se transformava durante a paralisia. Exatamente, uma jaula de carne. Eu ficava de olhos arregalados perante a ciranda de figuras escuras que circundavam em volta de mim. Minha visão era o único sentido funcionando naquele instante, permitindo a mim presenciar todos os movimentos fantasmagóricos do povo das sombras. E por mais que os efeitos do distúrbio do sono durassem de 2 a 3 minutos, a sensação ao acordar recaía junto a mim um sentimento eufórico de nervosismo inquietante vindos de uma vez só, tanto na minha mente quanto no meu corpo. Eu senti como se tivesse passado semanas sobre tortura, na qual as vítimas são capturadas e torturadas física e psicologicamente. O doutor psicólogo também receitou algumas doses de remédio, clonazepams e antidepressivos. O neurologista mais uma vez me disse para ficar tranquilo. Tem coisa pior do que alguém te mandar ficar tranquilo? Que não havia nada de grave. Tudo logo ficaria bem se eu controlasse melhor o juízo. Ensinou-me exercícios relaxantes na expectativa de que isso ajudasse. Mas não estava dando certo. Nada estava dando certo, droga. Os tormentos prosseguiam, os habitantes da escuridão continuavam sua vigia noturna ao meu leito. Aqueles médicos e a sua ciência não compreendiam a verdadeira natureza do sobrenatural. Buscavam respostas cultas, criando teorias específicas para tais fenômenos. Mas eu sabia que ocorrências desse tipo estavam além de qualquer análise científica. Nessa ocasião, decidi que seria melhor para mim se eu não dormisse. Isso mesmo. E foi a única medida que pensei até o momento. Iniciei minha jornada de animal noturno, ingerindo doses absurdas de cafeína, sentando à beirada do cômodo de casa com os braços envoltos dos joelhos e eu dizia, eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Repetia essas palavras por horas e só parava quando o dia estava claro. Levantava-me e me vestia para sair direto ao trabalho. Os colegas não deixaram de notar a aparência horrível que eu demonstrava. Nossa, você não parece bem. Eu acho que precisa dormir um pouco. Eu ria. Achava engraçado. Levei a sugestão como uma piada no momento. Mas ele tinha razão. Minha aparência já demonstrava os maus tratos da privação do sono. As olheiras abaixo dos meus olhos, o inchaço do meu rosto dava aquele aspecto de ressaca. Minha voz aspirava um som melancólico, mecânico. Minhas articulações e minha cabeça doíam. Tal efeito fora causado pela extensa recusa em dormir, o qual eu tinha me instigado a fazer durante todas as noites, embriagado por doses absurdas de cafeína e energéticos, batendo violentas bofetadas na minha própria face, com o intuito de permanecer acordado e dizendo em voz sussurrante, eu não vou dormir, até o dia clarear. As mórbidas consequências dessas anomalias refletiam de modo negativo no meu desempenho profissional. Eu jurei que tentaria seguir em frente, apesar de me encontrar nesse estado de morto-vivo. Isso até meu patrão perceber o ritmo que eu estava realizando meus afazeres. E é claro que ele veio me atazanar, aquele desgraçado. Teu nível de produção na firma tá horrível, tá uma porcaria. Apontava o dedo em minha cara enquanto gritava ofensas. Você tá fazendo besteiras, cometendo erros tolos, parece uma lesma. Olha, eu deveria te mandar embora. Mas chefe, eu não tenho passado muito bem, eu estou tendo problemas. Eu não quero saber, eu não ligo para os seus problemas. Eu quero o seu progresso, seu molenga. Senti o sangue ferver nas veias.
Não aguentava mais tal humilhação. Já estava sofrendo bastante com demônios externos, sem nem sequer expressar o que eu achava, mas nesse instante decidi dizer o que estava escondido em meu interior. Eu não aguento mais, seu filho de uma cadela! Eu não aguento mais! Enfia essa firma inteira no seu rabo! Eu vou sair daqui! Adeus, desgraçado! Uma explosão de ira me apossou naquele momento. Mandei o patrão para aquele lugar. Num acesso de fúria, virei a mesa do escritório de forma violenta. Gritei, gesticulei, bati nas paredes como um louco. Já não bastavam os monstros noturnos, agora teria de aguentar os da realidade também. Agredi tudo que estava perto de mim, o máximo possível. E envergonho-me de ter feito esse ato tão descontrolado. Agora, recordando, fica horrível de conceber. Não demorou para que os meus ataques de raiva fossem contidos. Imediatamente fui derrubado e amordaçado pelos outros empregados ali presentes, que não hesitaram nem um pouco em abusar da força contra mim. Em seguida, pude ouvir uns rojões de pragas e ofensas direcionadas diretamente à minha pessoa. Tirem esse louco daqui! Mandem ele para outro lugar! Essas foram as palavras derradeiras que o patrão dirigiu a mim naquele momento. Depois, fui enviado para um lugar onde as pessoas julgadas impróprias para conviverem em sociedade fossem tratadas e serem carinhosamente curadas. Passei a maior parte do tempo trancado. As únicas visitas eram dos enfermeiros que traziam comida. Logo depois, o médico psiquiatra aparecia para uma sessão de exames e diagnósticos psíquicos. Os resultados, os mesmos de sempre. É tudo ilusão causada pelo distúrbio. Esse mal-estar é falta de descanso cerebral. Mas depois dos desenhos pitorescos que reproduzi baseado nas minhas experiências, o infeliz insistiu na defesa do seu argumento. O senhor sofre de paralisia do sono, nada mais. Você precisa dormir. Num ato de ignorância tremenda, eu xinguei o psiquiatra e tentei agredi-lo. Fui detido pelos enfermeiros e levado ao confinamento de minha sentença, no qual aguardaria a decisão drástica do médico. E noite após noite, eu continuei minha batalha contra o sono, murmurando as palavras de sempre: eu não vou dormir. Fiquei horas caminhando de um lado para o outro na tentativa de me manter acordado. Os sintomas da falta de descanso continuavam a castigar a minha saúde. As enxaquecas tremendas latejavam trovões na minha cabeça. Meus joelhos e braços estavam doloridos. Senti minhas pálpebras pesadas, a face ressecada, bochechas inchadas. Amaldiçoei pragas em voz alta. Mas que inferno! A frustração tremenda que eu sentia no momento estavam a me deixar louco. Vozes vindas, não sei de onde, sussurravam nos meus ouvidos uma canção de ninar deprimente, com o intuito de me fazer dormir. Eu não vou dormir. O que era só um murmúrio agora se tornava um choro de súplicas nervosas. Surrei a mim mesmo, surrei o meu próprio rosto, tapas, socos, puxões de cabelo, enquanto gritava: eu não vou dormir! Eu pensei, em todas as alternativas falhas de me livrar da condição que sofria. As visitas ao neurologista, os conselhos do psiquiatra, os diagnósticos que eles concluíram. A porta do meu quarto abriu de súbito, interrompendo meus pensamentos. Os enfermeiros haviam trazido uma seringa carregada com uma substância que eu não sei bem o que era. Brutalmente me agarraram e injetaram o medicamento. E nesse instante, enquanto escrevo com o giz uma das folhas dos desenhos ilustrativos, sinto a letargia tomando conta lentamente dos meus sentidos. Eu não sei quanto tempo acordado ainda me resta. Eu posso sentir a presença das criaturas se aproximando de mim. Sei que elas farejam o odor do sono causado pela letargia impregnada dos meus sentidos. Estão chegando. A última frase que escrevo nesse registro: eu não vou dormir.
Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro. E aí, o que acharam do conto? Eu achei um ótimo treino de escrita para o Guga, que tem apenas 21 anos. Acredito que ele tem muito ainda por onde evoluir e há a possibilidade disso, de acordo com o texto que ele me enviou. Claro, da minha humilde opinião, já que eu não sou aqui nenhum tipo de mestre e tampouco jurado de contos, ok? Não tenho nada a ensinar para ninguém e acredito que tudo é uma aprendizagem, inclusive a leitura deste conto. Eu posso aconselhar aos que estão querendo ser escritores apenas o que todo mundo fala. Isso é senso comum. A palavra é sua matéria-prima, né, do que você vai viver, né, pelo menos o seu espírito, sua vontade, sua poesia, tudo isso que está dentro de você e que muitas vezes é lindo e às vezes é até assustador, vai precisar da palavra para ser colocado num papel, né? A poesia está dentro de você. Falta o poema, né? Ou a narrativa, a prosa, e muitas vezes a gente não encontra as palavras corretas, necessárias, porque nós ainda não temos o conhecimento amplo da língua portuguesa para conseguir transportar para o papel, codificar algo que é tão grandioso dentro da gente. Muitas vezes isso nos deixa transtornados, nos deixa frustrados diante dessa incapacidade de lidar com a nossa própria língua. Isso acontece com qualquer escritor. O que eu posso dizer é que quanto mais você estuda aquilo que você ama, já que você quer ser um escritor, a língua portuguesa deve ser objeto de adoração, né? A gramática deve ser estudada, colocação pronominal, ortografia, acentuação, coesão principalmente. Então é interessante que todos nós sejamos fãs do estudo, seja ele autodidata, seja você entrar numa faculdade de letras ou de jornalismo, não importa. O importante é que você goste daquilo com que você trabalha, que no caso aqui é a escrita, as palavras, né? Elas estão ali dentro do dicionário de uma maneira bruta. O que você vai pegar? Você vai lá no dicionário, pegá-la na forma bruta, como se fosse uma pedra, e vai esculpindo-a, transformando em arte, né? Esse é o maior desafio do escritor. E eu acho que para a sua idade você está muito bem. Você escreveu um conto completo, né? Ele poderia, claro, há possibilidade de enriquecê-lo, já que o tema paralisia do sono, ele instiga muito, está na moda, né? Aparece muitas vezes nas narrativas de terror que a gente vê aí nos streamings e pode ser muito bem trabalhado, né? Sentir falta de um plot twist, de algo que revirasse o final do conto, né? Já que ele começou de um jeito e terminou do mesmo jeito, sem muitas surpresas, que é também uma característica do conto, já que ele é rápido, né? Ele geralmente conta com um final que nos deixa, né, com o coração na mão ali, né? E não ocorreu aqui. Apenas houve a recusa insistente que já estava no título do conto, do rapaz não dormir. A gente sabe que isso causa um terror muito grande, a falta de sono, né? Tem até alguns campeonatos aí que são proibidos, porque realmente é algo que leva ao delírio e até à morte, né? A falta de sono é uma das coisas mais perigosas e mais aterrorizantes que tem para o ser humano, né? Imagine você ficar uma semana sem dormir, à base de remédios, né? E ainda mais o motivo, né? Por conta do pavor que ele tinha desses seres espectrais que apareciam em sua volta ali na cama, e pior ainda, quando ele buscava a ajuda profissional e eles insistiam em dizer que era algo fruto de sua mente. E mesmo que for fruto da mente dele, é algo horrível, aterrorizante realmente, né? E muito bem colocado no papel pelo nosso escritor aqui, que mandou o e-mail para mim já tem um tempinho. Ele mandou no final do ano retrasado. Então eu tô com ele desde 2019, esse conto aqui, e tem alguns outros que estão mais ou menos, foram mandados na mesma época e que somente agora, nesse mês de janeiro, eu estou conseguindo trazer para vocês, ok? Então é isso, um grande abraço para você, Guga, continue escrevendo, eu te apoio muito a continuar nessa arte incrível, e aos ouvintes eu agradeço por chegarem até aqui.
Até a próxima.